Bem, pessoal, vamos à solução de mais um exercício. Diz assim: considere o seguinte argumento. Cada prestação de contas submetida ao TCU que apresentar ato antieconômico é considerada irregular. A prestação de contas da prefeitura de uma cidade foi considerada irregular. Conclui-se que a prestação de contas da prefeitura dessa cidade apresentou ato antieconômico. Então, aqui nós estamos diante, de um silogismo. O que é um silogismo? Silogismo é quando um argumento é formado por duas premissas e por uma conclusão. Então, veja que nós temos duas premissas. A primeira premissa diz que cada prestação de contas submetida ao TCU que apresentar ato antieconômico é considerada irregular. A segunda premissa: a prestação de contas da prefeitura de uma cidade foi considerada irregular. E a conclusão: conclui-se que a prestação de contas da prefeitura dessa cidade apresentou ato antieconômico. Muito bem, o que ele quer saber? Ele quer saber se esse argumento é válido. Considerar que um argumento é válido é dizer o seguinte, que a sua conclusão é uma consequência obrigatória do seu conjunto de premissas. Então, para que esse argumento seja considerado válido, a sua conclusão tem que ser uma consequência obrigatória para o seu conjunto de premissas. Uma coisa interessante a observar, primeiramente vamos logo tirar aqui as premissas. A primeira premissa, nós temos o seguinte, cada prestação de contas submetida ao TCU que apresentar ato antieconômico é considerada irregular. Essa é a primeira premissa, a primeira afirmação. A segunda premissa, ele diz assim, a prestação de contas da prefeitura de uma cidade foi considerada irregular. Ele conclui dizendo, conclui-se que a prestação de contas da prefeitura dessa cidade apresentou ato antieconômico. Então, vamos analisar, primeiramente, a primeira premissa. Observa que a primeira premissa começa com a palavra cada. Diz assim, cada prestação de contas submetida ao TCU. Veja, então, toda vez, na lógica de argumentação, que você tiver as palavras todo, algum, nenhum, cada, existe um, palavras desse tipo, a melhor forma de você resolver essa questão é através do diagrama de conjuntos. Por quê? Porque através do diagrama de conjunto você visualiza melhor a solução do problema. É lógico que para resolver argumentos você tem várias formas de se resolver. Agora, quando você observar dentro das premissas, dentro dos argumentos, você observar palavras todo, algum, nenhum, cada, essas palavras, então você opta por utilizar o diagrama de conjuntos. Então nós vamos criar um diagrama para a premissa número 1. A premissa número 1 diz assim, cada prestação de contas submetida ao TCU que apresentar ato antieconômico é considerado irregular. Bem, gente, nós temos aqui o seguinte, a palavra cada. Ora, a palavra cada, nesse exemplo aqui, ela é equivalente a dizer a palavra toda, Então, se eu disser que toda prestação de contas submetida ao TCU, eu estou a mesma coisa de eu dizer que cada. Então, elas estão, nesse caso aqui, são equivalentes. A primeira premissa diz o seguinte, que cada prestação de contas submetida ao TCU que apresentar ato antieconômico é considerada irregular. Ora, então, se essa conta que apresentar ato antieconômico é considerada irregular, então o conjunto conta irregular é o conjunto maior. Então, esse conjunto maior nós vamos considerar como sendo o conjunto das contas irregulares. E dentro das contas irregulares existem as contas que apresentam ato antieconômico, entendido? Então, está aqui, nós vamos criar um subconjunto dentro das contas irregular, uma conta com ato antieconômico, entenderam? Então, vamos lá. Aqui está dizendo, toda prestação de contas submetida ao TCU que apresentar ato antieconômico é considerada irregular. Logo, nós entendemos que as contas irregulares é um conjunto maior, é um universo maior, e as contas com ato antieconômico estão dentro das contas consideradas irregulares.
Então, isso nós observamos onde? Nós observamos a partir da primeira premissa. Muito bem, então agora vamos concluir, vamos pensar sobre a segunda premissa. A segunda premissa diz assim, ó, a prestação de conta da prefeitura de uma cidade foi considerada irregular. Aí eu pergunto, gente, se essa prestação de conta foi considerada irregular, será se ela pode estar aqui? Será se ela é uma conta irregular, né, vai estar aqui, ou se ela vai estar aqui? Veja, eu posso tanto representar a conta dessa prefeitura, como ela foi considerada um ato irregular, eu posso dizer que ela está aqui, ó, fora das contas com ato antieconômico. Mesmo assim, eu ainda digo que essa conta é irregular, porque ele está dizendo que a prestação de contas da prefeitura de uma cidade foi considerada irregular. Ora, considerada irregular, veja que ela está dentro do universo de contas consideradas como irregulares. Agora, ela também pode ser uma conta com ato antieconômico e também pode estar representada aqui, ó. Então, tanto ela pode ser uma conta com ato antieconômico e ainda assim ela é considerada irregular, ó. Se eu considerar ela como ato econômico, ela continua sendo uma conta irregular. E se eu não considerá-la como sendo uma conta com ato antieconômico, ela continua sendo uma conta irregular. E a premissa número 2 nos diz que a prestação de contas dessa prefeitura é uma conta irregular. Então, gente, o que nós concluímos aqui? Que esse argumento, ele é um argumento inválido. Por que ele é um argumento inválido? O que nós sabemos de argumento inválido? Ora, para ser um argumento inválido, a conclusão tem que ser consequência obrigatória para o seu conjunto de premissas. Nesse caso aqui, nós não observamos isso. Veja, a conclusão diz que a prestação de conta da prefeitura dessa cidade apresentou um ato antieconômico. Pode apresentar como não. Então, ela não é uma condição obrigatória. Ela pode acontecer como não. Dizer que essa prestação de conta é um ato irregular, ela pode ser uma conta com ato antieconômico, como não. Então, nós dizemos então que esse argumento aqui é considerado um argumento inválido, ok? Um abraço para você e até a próxima questão.